parte é tão desafiadora quanto... Bom dia, bom dia. Eu não sei se a parte é tão desafiadora quanto escalonamento, mas discussão do sistema linear é algo perigoso. Se o cara já entendeu o que são os três tipos de sistemas que podem existir, né? Tipo, x mais y igual a 1, x mais y igual a 2. Pô, tá na cara, isso aí não tem como resolver, meu querido, impossível. Se eu fosse resolver isso, de um dos lados daria 0 e do outro lado não daria 0, se fosse subtraindo, daria menos 1 nesse caso, certo? Ou seja, a presença do 0 ali e do não 0 do outro lado indica um sistema impossível quando a gente vai resolver o sistema. Por outro lado, x mais y igual a 1 e 2x mais 2y igual a 2, que está na cara que são duas equações iguais disfarçadas, quando eu vou tentar resolver, aparece algo do tipo 0 igual a 0. Ou 1 igual a 1, ou 1000 igual a 1000. Nesse caso, né? Nesse caso, se eu fosse multiplicar por 2 e subtrair, daria 0 igual a 0 mesmo. Ou seja, tem que dar 0 dos dois lados. E aí, nesse caso, seria sistema possível, porque tem infinitas. E aí, se não acontecer uma dessas desgraças, sistema possível e determinado. Ou seja, uma única solução. O detalhe da discussão aqui na página 19 é que o sistema não está pronto. Tem uma letra aqui no meio da brincadeira, uma letra além das variáveis. Uma incógnita além das variáveis. E aí tu tem que filosofar em cima daquilo. Se essa letrinha for tal valor, acontece isso aqui. Se for tal valor, acontece isso. Ou se for tal valor, acontece isso. Então vamos lá, vamos começar aqui. Questão 1, letra A. Discuta o sistema a seguir. X mais my igual a n e 2x menos 4y igual a menos 6. E aí, como é que a gente pode resolver essa encrenca? É verdade, dá para multiplicar a primeira linha toda por 2. Ficaria assim, ver se vocês concordam. Vou pegar a linha de baixo agora e vou fazer o quê? Subtrair uma da outra, né? Beleza, vamos ver o que vai acontecer. 2x menos 2x, 0x, zerou, que é o que a gente queria. 2my, então 2my menos 4y, menos 4y é igual a 2n menos 6. Eu fiz isso menos isso menos isso. Quando tinha numerozinhos fáceis, dava de fazer de cabeça já, né? Agora que tem letras envolvidas, eu preferi escrever a equação para trabalhar ela. Se tem problema de matemática básica, não resolveu bem na tua cabeça a tal da evidência, aqui pode dar uma dorzinha de cabeça, talvez exija um estudo um pouquinho maior. Eu quero isolar a incógnita, eu quero isolar a nossa variável, né, que nesse caso é o y, concorda comigo? Por isso que eu vou colocá-lo em y, abre parênteses. Sobrou quem? 2m mais 4 é igual a 2m mais 6. Vou dividir ambos os lados por 2m mais 4, que na prática a galera canta por aí, né? Iludidos, coitados. Tá multiplicando, passa dividindo, e aí achamos a solução. Achamos não, né? Porque ainda não sei o valor do n. Claro, fica à vontade. Eu não sei o valor do n e não sei o valor do m. Concorda comigo? Agora eu vou filosofar em cima do valor do n e do m para ver quais dessas opções podem ocorrer. Primeiro, nós sabemos que se não aparecer o zerinho ali, ó, certo? Se não aparecer esse zerinho aqui, eu já sei que vai ser sistema possível e determinado. Tu concorda que eu poderia escrever aqui se eu quisesse 0y? Né? Tá multiplicando, passa. Ó, então se aparecer 0 na parte de baixo, aqui também poderia colocar 0x ou 0y, tu faz, tá multiplicando, passa dividindo. Se aparecer 0 na parte de baixo, ou vai ser SI ou SPI. Quem é a parte de baixo mesmo? 2m mais 4. Se isso aí não for 0, pode ter certeza que vai dar para resolver.
Está multiplicando, passou. Dividindo n diferente de menos 2. Se isso ocorrer, então se m diferente de menos 2, sistema possível e determinado. Mas, se, vou fazer aqui, ó, se m igual a menos 2, aí tem duas outras possibilidades. Concorda comigo? Agora vamos estudar outra possibilidade. Se for 0 em cima e embaixo ao mesmo tempo, é SPI. Quem é que é o cara de cima? Deixa eu ver. 2n mais 6. Eu vou pegar esse 2n mais 6 e vou igualar a quanto? 0. 2n igual a menos 6. n igual a menos 6 sobre 2. n igual a menos 3. Se m igual a menos 2 e n igual a menos 3, o que acontece? Sistema possível e indeterminado. É o 0 sobre 0. Termina, por favor. Se m igual a menos 2 e n diferente de menos 3, sistema impossível. Tá? Então, só para deixar esse aqui junto da mesma cor, uma frescura. Se m diferente de menos 2, sistema possível e determinado. Então é isso que é fazer a discussão do sistema. Ó. É tu colocar o se ali. Se a letrinha assumir tal valor, acontece algo. Se a letrinha assumir as letrinhas assumir tais valores, acontece outra coisa. Ou então, se eu respeitar apenas essa condição, ou seja, se não zerar a parte de baixo, eu já consigo achar a resposta. Manda. Se for 0, se for 1 milhão, qualquer número que der aqui em cima eu consigo fazer a conta. Porque 0 dividido por um número dá 0. Qualquer número dividido por um cara que não seja 0, dá para achar a resposta. O problema é quando dá 0 embaixo. Porque mesmo que quando dá 0 embaixo é encrenca? Porque o número fica infinitamente grande, lembra? Por isso que o que nos assusta é o 0 embaixo. Se não acontecer o 0 embaixo, vai dar para resolver, de certeza. Ou seja, eu estou dependente do número de baixo mais, não do número de cima. Aí se deu merda, desculpa, se deu problema, se deu 0 embaixo, aí tem dois tipos de encrenca. 0 sobre 0 que indica as infinitas soluções e um número dividido para 0 que tem o infinito, por isso que não dá para achar a solução mesmo. Beleza? Mas se o denominador não for 0, tá? E o numerador for 0, o sistema continua possível determinado? Sim. 0 dividido por 1 dá 0, aí achei o valor de uma letra. Substitui na outra, isola, acha outra. Não vai ser possível. Por quê? O que é sistema possível e determinado? Outra, pessoal, o que vocês têm que entender é o seguinte, ó, quando eu comecei a brincadeira aqui, ó, eu de certa forma provei o que eu estou dizendo. Ó. Vocês concordam que isso aqui é impossível? Concordam? E olha o que aconteceu. Só 0 embaixo. Está provado aqui. E eu provei com a coisa mais boba. Ó. Olha esse cara aqui. Tu concorda que essas equações são iguais? Quantas soluções tem para essa equação? Por exemplo, 1 e 0, 0 e 1, 2 e menos 1, certo? E assim vai, infinitas. Que são exatamente as mesmas soluções dessa. 1 e 0, 0 e 1, certo? Como essa tem infinitas soluções que também fecha nessa, essas duas têm infinitas possibilidades de solução. E quando eu vou fazer essa conta, dá de fato 0 sobre 0. A prova está aqui, é só ter fé. É só olhar e acreditar no que nesse... Isso aqui parece uma coisa idiota que eu fiz no começo, né? Mas na verdade tu pode fazer no cantinho da tua prova. E estudar na hora. E aí a informação sai fresca. E se daqui a 1 ano no vestibular tu esqueceu o que é esse sistema, tu monta os sistemas mais idiotas. Os mais idiotas, x mais y igual a 1. E estuda na hora. E para sempre esse conhecimento vai ser teu. É por isso que eu fiz aquilo. Aquilo ali, cara, mesmo se tivessem feito para mim, eu não tinha tido que estudar isso 1 trilhão de vezes. Eu estudava, fazia exercício, passava 2 meses e não sabia fazer. Ou seja, eu decorava o que eu estava fazendo. Era coisa mecânica. Né? Não me ensinaram a pensar. Me doutrinaram. Tira o MC, divide por debaixo, multiplica por cima. Pelo amor de Deus, isso aí não é matemática, né, cara? Isso aí é exército, certo? Então é por isso que eu faço aquilo. Aquilo ali, tem que prestar atenção nisso. Ó. Isso é a chave para a resposta. Agora vamos fazer um outro que não seja isso. X mais y igual a 1
x menos y igual a 1 que seja, ou qualquer outra coisa. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos somar as equações? 2x igual a 2, somei, né? X igual a 1. 1 passa para lá, menos 1, y igual a 0. Uma delas deu 0, mas tem solução. O fato de uma delas dar 0 não significa nada, além de ter dado 0. Tudo bem? O problema é o denominador antes de tu chegar na resposta da 0. Aí fede. Certo? Outra, ó, parabéns pela tua pergunta, tá? Eu coloquei energia na resposta, não é por brabeza não, é para que tu veja a importância desse estudo aparentemente bobo que eu fiz, ó. Esse é o manual para tu achar o que é o que aqui, ó. Beleza? Professor, mas 0 sobre 0 não é 0? Não. 0 sobre 0 ele pode ter infinitas formas. E essa parte é mais profunda, por isso que a gente chama isso de indeterminação matemática. E no curso superior a gente avança nesse estudo. Tem várias situações que é absurdo, assim, tu vai fazer uma conta lá de cálculo um pouco mais profundo e tu chega em 0 sobre 0. E tinham duas contas, uma em cima, barra de dividir, uma conta com letrinha embaixo. Tu fez tudo deu 0 sobre 0, e aí tu pensa, ferrou. Só que um matemático chamado L'Hopital, ele percebeu, cara, uma filosofia muito doida na matemática, difícil de explicar agora. Ele percebeu que se tu aplicasse uma operação em cima e a mesma operação embaixo, e a gente sabe que numa fração, né, aplicando a mesma operação em cima e a mesma operação embaixo, a fração vai continuar multiplicando pelo mesmo número em cima e embaixo, continua a mesma fração. Ele começou a descobrir que algumas indeterminações matemáticas, aplicando essa regra de L'Hopital, que vocês vão aprender no cálculo A, tu consegue achar o valor desse 0 sobre 0. Então tu vê, cara, o 0 sobre 0 ele é altamente profundo. Se fosse um número dividido por 0, tenderia ao infinito. A presença do 0 embaixo faz o número tender ao infinito. E a presença do 0 em cima faz o número tender a 0. Então essas coisas conflitantes, o número tendendo a 0 e o outro tendendo ao infinito, na divisão, eu não posso te garantir que vai dar 0, ou que vai dar infinito, ou que vai dar 1, às vezes dá 5. Olha que loucura. Cálculo A. Se tu gostar de matemática, não tem crime nenhum tu pegar um livrinho de cálculo A na biblioteca pública ou na internet e dar uma olhada. O começo tu não vai acreditar, é só a revisão do ensino médio. É tudo revisar o que são conjuntos numéricos, umas propriedadezinhas bobas, e de repente ele vai te apresentar a ideia de divisão por 0, e dali em diante a coisa começa a ficar bonita, e o poder do cálculo é uma coisa inacreditável. Muito bom! Adorei a pergunta. Filosófica essa pergunta. 0 sobre 0, o que é isso? Por enquanto vamos chamar de uma indeterminação. Que é isso? Indeterminação matemática. Ou seja, tem várias formas disso acontecer. Algumas resolutíveis, outras não. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo até botar um exemplo. Dá para botar um exemplo, olha só que legal. X menos 2 que multiplica x mais 1 dividido por x menos 2. Quanto é o valor dessa expressão para x igual a 3? Ou desculpa, para x igual a 2. Essa é a parte perigosa. Qual é o valor dessa expressão para x igual a 2? Fica 0 sobre 0. Se tu substituir o x. Mas um número dividido por ele mesmo não dá 1? Então eu poderia dizer que nesse caso, esse 0 sobre 0 assume o valor 3. Só para tu sentir a maldade depois, como é que começa a brincadeira. Beleza? Certo? É só um aperitivo para ver que realmente eu provei que fazendo por um caminho dá 0 sobre 0 e tu fica numa sinuca de bico, mas um número dividido por ele mesmo, mesmo que seja um número infinitamente alto, certo? Dividido por ele mesmo vai dar 1, e não dá realmente, se tu olhar por outro caminho, dá para achar a resposta daquilo ali. Pois é, justamente porque quando o 0 está embaixo, o resultado tenderia ao infinito, não é que ele tenha o infinito, certo? Por isso que, ó, aqui está o grande motivo de a gente chamar de indeterminação matemática. Agora, continuar me prolongando nessa história é perder o teu dinheiro. Eu já te falei qual é a dica agora para tu sair dessa.
Cálculo A. Ah, professor, eu não posso. E não pode, o quê? Tem guri na tua idade que está tirando doutorado em matemática nos Estados Unidos. É só porque não é burocrático que nem nosso país, corrupto que nem nosso país. É um pouquinho mais organizado. Então tu pode sim, teu cérebro está preparado. É só ter garra, vontade, energia. Vai lá, pega o livro e começa. Professor, aí tu pode até me pegar no corredor ouvindo um apoio que eu te dou uma força. Eu não sou o rei de calcular, mas eu tenho ótimas noções. Professor, essa aí eu não queria intenção matemática. Não. Infinito sobre infinito, mais infinito sobre zero, menos infinito sobre zero, mais infinito sobre menos infinito, muitas. Beleza? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Que turminha boa de trabalhar. Gostei, galerinha. Agora vamos tocar a vida pra frente. Eu gostei muito da introdução de cálculo A aí, da discussão da indeterminação matemática, mas eu preciso continuar. Sabe que eu sou prolixo. Questão 1, item B. Vou fazer por uma técnica diferente, para o cardápio fica mais variado. Vamos isolar numa? Pode ser? Ah, professor, tá tão legal de subtrair uma da outra. Não tem problema, cara. Faz do outro jeito. Mas eu vou para variar, vou fazer assim. Vou isolar o y na de baixo e vou substituir na de cima. 3kx mais 2 menos x, concorda? É igual a 5. 3kx menos x é igual a 5 menos 2. Tudo bem? Quero ver agora. 3K, tá? Não dá pra gente. X em evidência, yeah! Vai. 3K menos 1. Isso é perigoso. Tem gente que esquece disso, ó. Porque é aquela ideia, o professor na preguiça de explicar o que realmente é evidência, fala para o aluno arrancar mecanicamente as coisas ali, né? E na verdade a evidência nasce do contrário dessa operação aqui. O que é isso aqui? Ah, é uma multiplicação, então eu tenho que fazer o que daqui para cá? Uma divisão. 3kx dividido por x, 3k menos x dividido por x. Como é que eu sei se eu acertei a colocada em evidência? Faz a propriedade distributiva e é óbvio que eu acertei. E aí o que está multiplicando passa a dividir do caramba, tu sabe. Dividimos ambos os lados por 3k menos 1. 3k menos 1. Oh, que legal, ó. Nesse caso não deu letra em cima. Uma coisa a menos para nos incomodar. Já sei que em cima não pode ser zero. Se em cima não pode ser zero, isso aqui é impossível de acontecer, concorda comigo? Ou o sistema vai ser impossível se der zero embaixo, ou ele vai ser possível, se não der zero embaixo. Ficou um pouco mais fácil a discussão final. Resumindo, depois que tu resolveu o sistema e isolou a tua variável, x ou y, na marra, tu só tem que analisar quando é que zero em cima, quando é que zero embaixo, e pensar. 3k menos 1 igual a 0, 3k igual a 1, k igual a 1 terço. Agora fala. Se k igual a 1 terço, sistema dá zero, é verdade. E se dá zero, sistema impossível. Se k diferente de 1 terço, possível e determinado, uma única solução. Fizemos a discussão do sistema. Tu sabe, né, cara, o rei do erro pode atacar a qualquer momento. Vamos dar uma olhadinha na humildade. Nós temos aqui doutores nos ensinando uma matemática e filosofando com a gente. Era a página 19, que rápido, né? Página 19, exercício 1. Vou ler aqui, confere aí para mim. O sistema é possível e indeterminado para n igual a menos 2 e n igual a menos 3. Certo? Sistema é impossível para n igual a menos 2 e n diferente de menos 3. É isso? Beleza. Sistema é possível e determinado quando m diferente de menos 2. Acertamos a primeira. Essa aqui eu tenho aqui ainda. Ele diz aqui que sistema é possível e determinado k diferente de 1 terço. E depois ele fala, sistema é impossível quando k é igual a 1 terço. Então estamos no caminho certo. Tu vê, cara, tu sabe, né? Não adianta nada essa aula se tu não tentou. Se tu não leu a matéria. Se tu não fez um esforço. Mesmo que tenha errado tudo.
Tens que ter tentado, senão essa aula foi inútil, infelizmente. Aí, na verdade, talvez útil para uma introdução. Aí tu vai ter que ir em casa trabalhar de novo as questões, vir no apoio para tirar dúvida, aí tá tudo certo.